18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você ligado aqui na 100.7 FM. Começa agora o programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 31 de dezembro de 2025. Muito boa noite, Nathalie Moraes. Muito boa noite, Kennedson Paes. Estamos iniciando o último programa de 2025. Não consigo nem acreditar que faltam poucas horas para essa virada. Mas antes da virada do ano, você fica muito bem informado aqui com a gente até às 7 da noite. Pois é, gente, olha só, para o nosso programa ficar ainda mais legal, é necessário que você participe com a gente, mandando aquela mensagem de texto, né, Nathalie? Hoje é o dia de reflexão, final do ano, dia 31, muitas pessoas já vibrando energia positiva para ano que vem e manda aquela mensagem pro nosso WhatsApp, que é o 994887592, né, Nath? Exatamente, através do 994887592 você vai falar pra gente o que você espera aí pra 2026, inclusive ao longo do programa de hoje a gente vai trazer aí trechinhos dos nossos ouvintes, trazendo. Pois é, a gente foi pras ruas exatamente para saber como é que o Manauara ele quer esse 2026, né, minha amiga? Exatamente, então você já sabe que você pode participar, mandar sua mensagem de texto, mandar sua foto, aquele vídeo, o áudio, quer se ouvir aqui no programa 18 horas, é só mandar através do 994887592 e não esquece o que, Kennedy? De seguir a gente através das redes sociais no @18horasnews, tanto no Instagram como também no YouTube. Segue a gente lá, viu? 18 horas. Trânsito. E agora a gente vai de trânsito com o repórter André Meirelles para saber como é que tá o trânsito hoje, dia 31. André, fala aí pra gente, boa noite. Muito boa noite para você, Kennedson, Nathalie, aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, o trânsito, na verdade, né, véspera aí de Réveillon, tá tranquilo aqui pela capital amazonense. A gente percorreu também as principais vias aqui da cidade de Manaus, como a Avenida Djalma Batista, Constantino Neri, Humberto Calderaro, a Avenida das Torres, e o trânsito tá bastante tranquilo em todos esses trechos. Também pela zona leste da capital amazonense, ali na Avenida Altasmirim, o trânsito também que costuma nesse horário todos os dias ficar bastante concorrido, bastante carregado ali. Tá com trânsito tranquilo. Isso é até o momento, né? Porque daqui a pouco a gente traz mais informações aí para ver como é que fica a situação do trânsito. Volto com vocês. 18 horas. Muito obrigado, André Meirelles. Agora a gente vai para os principais destaques de hoje. Gente, 2025 fecha com recorde de arrecadação no Amazonas. Mais de 49 bilhões em impostos pagos, mas os serviços essenciais não acompanham. E a virada do ano aqui em Manaus terá festas em 3 pontos da cidade e deve reunir mais de 350 mil pessoas. A Polícia Federal afirmou que o deputado Adail Filho e o prefeito de Quari, Adail Pinheiro, são ligados aos empresários do Amazonas flagrados com R$1.200.000 em malas que foram apreendidas lá no aeroporto de Brasília. E hoje é o grande dia. A Mega da Virada pode pagar um prêmio histórico de mais de R$1 bilhão. Você está ouvindo 18 horas. Começa agora o nosso programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 31 de dezembro. 18 horas. Hoje, 31 de dezembro, último dia do ano de 2025, Kennedson Paes. Enquanto o amazonense se prepara aí para essa virada, os números que fecham 2025 trazem uma realidade dura e difícil de ser ignorada. Com certeza, Nathalie Moraes, porque o imposto ele encerra o ano com um marco histórico no estado do Amazonas. Foram mais de 49 bilhões de reais em impostos pagos pela população amazonense ao longo desses últimos 12 meses. E esse valor aí no impostômetro representa um aumento de mais de 4,3 bilhões de reais se a gente comparar aí com o mesmo período do ano passado. Quase 10% a mais saindo direto do bolso do contribuinte amazonense. O problema é que esse dinheiro ele não aparece na vida das pessoas. O Amazonas ele convive com uma saúde em colapso, como a gente já cansou de falar aqui no 18 horas a respeito sobre os problemas
problemas graves na saúde pública do estado, denúncias diárias de negligência acontecendo em nossos hospitais, falta de medicamentos essenciais e principalmente profissionais que estão com salários, Nathalie, atrasados e com certeza até agora, final do ano, eles ainda estão sem receber. Imagina como é que vai ser essa ceia de passagem de ano. Pois é, Kennedson, e com tanto imposto, né, a gente chegando aí à casa dos bilhões na segurança pública, o que a gente tem visto nas ruas aqui na nossa capital e também em todo o Amazonas é o crime organizado avançando, né? A segurança realmente vem perdendo o controle. Na educação, os resultados também são negativos. Estamos entre os piores do país, como mostram as avaliações nacionais, como o Enem. E mesmo assim, gente, a arrecadação ela só tem crescido ao longo dos últimos anos. No Brasil, o impostômetro chega hoje a quase 4 trilhões de reais, um aumento superior a 10% em relação ao ano passado. É muita grana, Nathalie. É muito dinheiro, Kennedson, e a pergunta que fica é simples e direta. Por que o amazonense paga tanto imposto e recebe tão pouco em troca? E pra gente entender o porquê dessas arrecadações, por que elas cresceram tanto e quais são os fatores que explicam esse aumento, a gente conversou com a economista Denise Cassama e a gente vai ouvir agora a análise. A arrecadação do governo do estado do Amazonas é muito boa, principalmente porque é oriunda do polo industrial de Manaus, que teve índices de produtividade e faturamento recordes ao longo de 2025 e isso proporcionou uma arrecadação espetacular, né? Então, aí vem a minha crítica, né? O nosso sistema de saúde poderia ser melhor? Na minha opinião, sim, né? Nosso sistema de segurança poderia ser mais investido? Sim, tem recursos para isso. Nossa educação deveria ser melhor? Sim, né? Mesmo entendendo que a arrecadação estadual tem os repasses para o interior, ainda sobra muito recurso e eu acho que esse é o grande problema da arrecadação no Brasil, né? Falta transparência, né? Falta melhor gerenciamento do recurso público aos olhos da população. Então, nós vamos entrar num ano que é um ano eleitoral, isso deve ser colocado para avaliação do eleitor, né? Que políticas públicas a pessoa que você está pensando em votar implementou em prol da população do Amazonas, né? Pela arrecadação, a gente poderia ter um sistema de saúde muito melhor, muito mais avançado, uma educação de primeira linha, mas infelizmente a gente também acumula recordes de nível educacional, recordes negativos, né? Então a gente precisa repensar aí. 18 horas. A gente precisa repensar mesmo, Kennedson Paes. A gente ouviu aí a sonora da economista Denise Cassama e os números da arrecadação, Kennedson, eles ajudam a explicar um peso cada vez maior dos impostos no bolso do amazonense. Mas quando esses dados são cruzados com a avaliação do governo, o cenário é ainda mais preocupante, meu amigo. Pois é, Nathalie, porque o governador do Amazonas, Wilson Lima, hoje, ele aparece com a maior taxa de desaprovação, Nathalie, entre todos os governadores do país. E, gente, são 65% de desaprovação, colocando o estado na última colocação desse ranking total, nesse ranking nacional, Nathalie. E os impostos, né, Kennedson, como a gente estava comentando, que deveriam servir para melhorar a saúde, educação, segurança pública, todas essas avaliações, quando a gente fala da gestão Wilson Lima, são vistas de forma negativa pela população amazonense. Na segurança pública, 71% dos amazonenses avaliam a gestão Wilson Lima como ruim ou péssima. Apenas 17% consideram que na segurança tá boa. O que se vê na prática realmente, Kennedson, é o avanço do crime organizado dia após dia em praticamente todos os bairros e em todos os municípios do Amazonas. E na educação, Nathalie, os números também eles são alarmantes. 62% classificam a gestão de Wilson Lima como ruim ou péssima. E o Amazonas segue entre os piores resultados do país.
Além disso, na área da segurança pública aparece com índices mais graves. 70% eles têm avaliado como ruim ou péssima a gestão do governo Wilson Lima. E com certeza é uma realidade cruel que a gente tem noticiado aqui no 18 horas, né, Nathalie? Exatamente, Kennedy. São hospitais lotados, falta de insumos e atendimento precário oferecido para a população. E quando a gente fala de transparência e combate à corrupção, 76% da população também reprova a gestão Wilson Lima. Um dado que ajuda a explicar a desconfiança exatamente sobre o destino de tanto dinheiro arrecadado. Porque se arrecada tanto, como é que a gente está entre os piores índices do país? E esses índices negativos, eles repercutem na infraestrutura, no transporte aqui da nossa capital, na carga tributária, aliás, obras no meio ambiente, moradia, urbanização e também saneamento básico, né, Nathalie? No fim das contas, Kennedson, a conta não fecha. O amazonense paga mais impostos, mas não vê o retorno, principalmente naqueles serviços mais essenciais, infelizmente. Com certeza, e esse é o desafio que fica para 2026. Mais transparência, mais resultado e, com certeza, menos promessa. Você está ouvindo 18 horas. Política. 18 horas e 12 minutinhos e a gente abre o programa, o quadro de política de hoje, realmente com uma polêmica. O Amazonas, mais uma vez, foi destaque no noticiário nacional, Kennedson Paes. Isso porque foi um assunto até que a gente abordou aqui no 18 horas há alguns meses atrás, aquela situação, quem lembra de uma mala de dinheiro que foi apreendida no aeroporto de Brasília. Pois é, agora a Polícia Federal descobriu de quem era a mala que foi encontrada ali com os empresários. O caso liga ali pelo menos 3 empresários do Amazonas ao deputado federal Adail Filho e ao pai dele, o prefeito de Coari, Adail Pinheiro. Conta pra gente todos os detalhes dessa polêmica. Pois é, Nathalie, era muita grana, né, gente? 1,2 milhões de reais em dinheiro vivo que haviam sido encontrados nessas malas, Nathalie, no aeroporto internacional de Brasília e que agora, com o avanço das investigações, ganhou um novo capítulo nessa repercussão a respeito de quem era a mala. Era a pergunta que o amazonense queria fazer, Nathalie, a respeito sobre essa quantidade de dinheiro. Inclusive, Nathalie, essa mala, ela foi apreendida com os 3 empresários ligados ao estado do Amazonas e também ao deputado federal Adail Filho e ao prefeito de Coari, Adail Pinheiro, ambos do Partido Republicanos. E naquela época, Nathalie, inclusive, durante a fase de apreensão dessa quantidade de dinheiro, aconteceu justamente no período da reunião dos prefeitos lá em Brasília. Então, por isso, esse valor tão expressivo, ele viralizou muito nas redes sociais e as pessoas queriam saber para que era tanta grana justamente durante aquele período. E segundo a Polícia Federal, há indícios de um esquema envolvendo desvios e lavagem de dinheiro com uso de recursos públicos. As investigações, elas apontam as transações suspeitas, repasses de emendas parlamentares e contratos com a Prefeitura de Coari. Só nesse ponto, a polícia identificou cerca de 6 milhões de reais em contratos firmados entre o município e também empresas ligadas aos empresários detidos. O caso ele foi remetido ao Supremo Tribunal Federal envolvendo o parlamentar com foro privilegiado. A defesa ela tentou impedir o envio para o STF, mas o ministro Alexandre de Moraes ele considerou que há elementos suficientes para poder justificar uma análise no Supremo Tribunal Federal e até o momento esse processo ele aguarda a definição do ministro. Os empresários César de Jesus, Wagner Moitinho e Eric Saraiva, eles chegaram a ser presos em maio deste ano, mas respondem em liberdade e aí negam também as acusações. O deputado Adail Filho, ele também nega qualquer relação comercial, afirmando que o contrato com um dos investigados se limitou a apoio político. Já a defesa do prefeito alega que não houve crime no transporte do dinheiro. Nos bastidores, esse caso com certeza é acompanhado de muita atenção, né, Nathalie? Porque a situação tá feia, né? A gente abriu o programa de hoje falando aí sobre essa alta de impostos pagos aqui pela população amazonense. E aí logo em seguida a gente traz um escândalo, uma investigação de um possível esquema de corrupção. Realmente é para deixar o amazonense desacreditado. Com certeza, Nathalie. E lembrando que esse não é o primeiro caso, gente. A gente já
noticiou, inclusive, no dia 4 de dezembro de 2025, no início desse mês, sobre a prisão de um PM da Casa Militar, Nathalie, e também 2 homens que estavam movimentando, tinham acabado de fazer um saque em uma agência bancária de 2,5 milhões em um shopping daqui de Manaus. Pessoas ligadas ao alto escalão do governo do Amazonas. Com certeza, pessoas da Casa Civil. Olha só, esse policial da Casa Civil era alguém responsável dessa unidade operacional da Casa Militar, da Casa Civil do governo do estado do Amazonas, alguém de confiança, Nathalie, é uma pessoa com muita responsabilidade. Naquela ocasião, os suspeitos, eles foram presos, no entanto, depois eles foram soltos, mas o que ninguém conseguiu responder até agora era de quem era esses 2,5 milhões de reais encontrados nessa mala lá na zona leste de Manaus, nesse shopping. Até agora a gente ainda não tem respostas. Dessa mala lá em Brasília, a gente já tem resposta, que era a Adail Filho e o Adail Pai, lá de Quari. E agora, Nathalie, esse caso ele tem chamado muita atenção porque a Polícia Federal coloca essas investigações que elas podem alcançar ali o desvio de emendas parlamentares, Nathalie, para esse uso em contratos públicos e também a relação do poder entre políticos e empresários aqui no nosso estado do Amazonas. E o desfecho, o STF ele vai definir se esse episódio ele vai ficar apenas na esfera criminal ou se vai ter impactos políticos também mais amplos para o Amazonas, porque é possível que com o andamento das investigações pode haver sim cassação de mandato, Nathalie. Kennedy, é bastante preocupante toda essa situação e agora a gente vai falar aí dos parlamentares do Amazonas que estão ali, né, entre os deputados federais do Brasil que assinaram os pedidos da CPI, da CPMI para investigar o caso do Banco Master, né, Kennedy? São deputados federais aqui do Amazonas, participaram aí dessas audiências no Congresso Nacional e tem o objetivo realmente de investigar o Banco Master, instituição aí que foi alvo de apurações da Polícia Federal por suspeitas de fraudes financeiras, inclusive aqui no Amazonas. A Amazonprev teve mais de 300 milhões de reais, né, que sumiram de forma sorrateira, vamos dizer assim, né? E até agora a gente não teve nenhuma resposta. O que se sabe é que parte desse dinheiro dos previdenciários aqui do Amazonas foi aplicado aí no Banco Master e a manipulação contábil dos prejuízos que são bilionários em todo o Brasil. Pelo menos 3 deputados da bancada federal aqui do Amazonas se manifestaram favoráveis aí a essa CPI. São eles o Amon Mandel, que subscreveu ali inclusive os pedidos de abertura da CPI e da CPMI. Já o deputado Fausto Júnior, que é vice-líder do partido do União Brasil ali na Câmara, anunciou a sua assinatura para o requerimento. O capitão Alberto Neto também consta ali como signatário ao pedido da CPI na Câmara. E aí, Kennedson, na Câmara dos Deputados, 3 pedidos de CPI e busca, né, estão ali para apurar os investimentos realizados pela Previdência Social dos estados que foram aplicados ali no Banco Master. Esse é um assunto que tem dado o que falar em todo o Brasil e com certeza deve ser uma das pautas prioritárias já agora após o recesso em 2026, Kennedy. E como a gente está falando a respeito sobre Banco Master, Nathalie, é interessante a gente falar sobre o que tem acontecido ao longo desses últimos dias a respeito desse caso. A Procuradoria-Geral da República, como a gente já falou, tinha arquivado a possibilidade de interferência, a possibilidade de interferência do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master. E aí, o que aconteceu? A acariação no Supremo Tribunal Federal, ela tinha sido cancelada em um primeiro momento, porque o caso ele foi encaminhado para a Polícia Federal. E aí, na noite desta terça-feira, houve a cariação entre o Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, e também o Paulo Henrique Costa, que ele é ex-presidente do BRB. E aí, nessas ocasiões, Nathalie, inclusive a imprensa acabou divulgando, a CNN Brasil divulgou a respeito sobre essa cariação e alguns interlocutores, eles avaliaram que o depoimento do diretor do Banco Central, ele foi extremamente valioso para esse processo. E essas mesmas fontes que conversaram com a CNN Brasil, elas relataram
que houve sim diferenças nos depoimentos envolvendo ali o Daniel Vorcaro e também o Costa, lá do Banco BRB. E aí o que acontece? Agora esse caso ele pode ficar ainda mais complicado. E já existe até a definição de que o Daniel Vorcaro, Nathalie, ele já teria falado que ele não aceitaria uma possibilidade sobre fazer delação premiada. E é claro que esse caso ele vai continuar desenrolando ao longo dessa semana, vai ter muita coisa para acontecer e com certeza os detalhes a gente vai trazer aqui no 18 horas, porque tudo que Daniel Vorcaro possa ter falado vai ser exposto na imprensa, com certeza vai acabar viralizando. E aí o que acontece? A gente vai saber o que vai acontecer com o nosso dinheiro que foi investido da Amazonprev, não apenas daqui da Amazonprev, do Amazonas, mas também de outras unidades, de outras instituições espalhadas pelo país, que resultou em um rombo, né, Nathalie? É um dos maiores rombos desse ano, com certeza, e marcado como o maior escândalo financeiro, pelo menos, daqui do estado do Amazonas, Nathalie. Kennedson, agora a gente fala um pouco mais sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai passar essa virada aí para o ano de 2026 internado. Inclusive, Kennedson Paes, ele passou hoje por um procedimento de endoscopia e a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou na tarde desta quarta-feira ao ministro Alexandre de Moraes para que seja concedida aí a prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente. A defesa, inclusive, pede que seja concedida a prisão domiciliar assim que o Bolsonaro receba a alta. Vale a gente reforçar, Kennedson, que ele está internado desde o último sábado e de lá para cá ele já passou por pelo menos 3 intervenções cirúrgicas. E aí ontem ele voltou para o centro cirúrgico para tratar aquela questão dos soluços e, segundo o boletim médico divulgado na tarde de hoje, os soluços não foram cessados. Kennedson Paes, ele está fazendo agora um tratamento medicamentoso para tentar solucionar isso aí. Ele também teve problemas com pico de pressão altas, essas outras questões. Teve falha na respiração também, né? Exatamente, mas segundo o boletim emitido na tarde desta quarta-feira, a situação já foi contornada e ele está bem. Inclusive, existe aí a possibilidade dele receber alta nesta quinta-feira, dia 1º de janeiro de 2026, mas até o momento o STF, o ministro Alexandre de Moraes, não autorizou aí essa prisão domiciliar humanitária. Você está ouvindo 18 horas. E agora, gente, pra gente deixar o clima mais agradável, Nathalie, a gente foi às ruas exatamente para saber o que os manauaras esperam para 2026. O 18 horas esteve lá através do repórter André Meirelles. A gente vai ouvir agora as mensagens de Feliz Ano Novo, o que as pessoas querem para esse próximo ano, de quem tá nas ruas todos os dias, né, Nathalie? Vamos ouvir. Seu nome e sobrenome? Marta Bandeira, sou cozinheira naval. O que a senhora espera para o ano de 2026? Eu espero que eu esteja bem para poder fazer o bem para a nação. Se a gente não estiver bem, não vai, certo? E Deus acima de tudo, por nós e pronto. O meu nome é Luzia Cordeiro, eu sou doméstica. Então, para 2026, a senhora espera? Eu espero melhoras na saúde, principalmente na saúde, na educação, entendeu? Melhora no salário, né? Porque o nosso salário é muito miudinho, né? Então que seja, eles tenham consciência, eles dêem um aumento bom pra gente, porque todo trabalhador merece uma coisa melhor. 18 horas. Com certeza, né, Nathalie? Todo trabalhador merece coisa melhor e são mensagens positivas, né? Muito legal, Kennedson Paes, a gente ouvir que os nossos ouvintes estão otimistas para 2026 e olha, aqui no estúdio a nossa vibração é a melhor possível para todos vocês, que tenhamos um 2026 de muita saúde e bênçãos para todos nós. Você está ouvindo 18 horas. Kennedson Paes, 18 horas e 24 minutinhos e a contagem regressiva para a chegada do ano de 2026 aqui em Manaus começou de um jeito bem diferente. Teve fé, teve música e muita emoção. Isso porque milhares de pessoas se reuniram no Réveillon Gospel lá na praia da Ponta Negra. Olha só, Nathalie, diante de um público que passou de 50 mil pessoas, esse evento ele foi muito mais do que apenas uma celebração religiosa, gente.
ele entrou para a história como um marco para a capital amazonense, que com certeza teve pela primeira vez aqui no país, instituiu o Réveillon, Nathalie, Gospel, a primeira vez aqui em Manaus, aconteceu primeiro aqui. Exatamente, Kennedy. E é uma festa que já promete, né, para os anos seguintes. Uma noite que realmente foi marcada por momentos de louvor, mensagens de esperança e um clima de paz que reuniu família, jovens, lideranças religiosas, tudo ali às margens do nosso esplendoroso Rio Negro. E quem acompanhou essa programação foi a repórter Vanessa Lima, ela que traz pra gente como é que foi essa noite de virada de ano aqui em Manaus, do dia 30, na realidade não foi virada ainda, mas a pré-virada de ano. Conta pra gente, Vanessa. O Réveillon Gospel na Ponta Negra teve aquele clima de festa bonita, cheia de fé, música e gente feliz celebrando junta. Assim começou o evento promovido pela Prefeitura de Manaus por meio da Manaus Cult. O anfiteatro virou palco de uma grande celebração que reuniu artistas nacionais, talentos regionais e uma estrutura pensada para todo mundo, com áreas inclusivas para pessoas com deficiência e a tradicional queima de fogos de baixo ruído, que já virou marca registrada da cidade. O evento faz parte do Réveillon Manaus 2026, um encontro da nossa gente. E trouxe exatamente isso. Gente de todos os cantos, todas as idades, todas as crenças, celebrando juntas. Durante a coletiva, o prefeito Davi Almeida falou sobre a importância de fortalecer as manifestações religiosas e culturais da capital. A gente faz esse trabalho para poder incluir toda a população nas festividades de final de ano da cidade de Manaus. O diretor-presidente da Manaus Cult, Gender Lobato, comentou que uma grande parcela da população se identificou de verdade com o Réveillon Gospel. Uma grande parcela da sociedade de Manaus é evangélica e nada mais justo do que nós entregarmos um Réveillon deste, o mesmo palco que acontece o Réveillon Gospel, vai acontecer o Réveillon tradicional. Então isso aí é você privilegiar essa quantidade imensa de pessoas numa programação maravilhosa. No palco, a banda Morada, Gabriel Guedes, a banda Atrium e vários artistas regionais fizeram o público cantar, pulsar e se emocionar. O cantor Gabriel Guedes contou que participar de uma celebração de fim de ano em Manaus foi uma experiência única, ainda mais nesse momento tão simbólico de mudança para 2026. Dessa vez é especial porque esse momento do ano, eu acho que a gente vai cantar olhando para tudo que Deus fez durante 2025. Fala, Jesus, obrigado porque o Senhor foi fiel, mais um ano de vitória, mesmo com lutas. Mas se a gente tá aqui celebrando hoje, nessa noite tão especial, é porque nós somos vitoriosos. E a gente começa já a dar o pontapé em 2026 com gratidão, com o coração cheio de alegria no Senhor. Então... E não foi só no palco que a emoção rolou solta. Para a estudante Solange Gama, de 14 anos, terminar o ano louvando as músicas que ama foi um verdadeiro presente. Eu sou muito feliz e animada. A presença de Deus é visível aqui nesse lugar. Eu estou amando muito. E eu estou esperando muito o cantor Gabriel Guedes. O hino dele santo pra sempre. Eu gosto muito. Enquanto isso, nos bastidores, a Sensa mobilizou mais de 100 servidores para garantir atendimento. E o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana colocou veículos extras e equipes nas ruas para organizar o transporte e orientar o público. O Réveillon Gospel foi mais do que um evento. Foi um encontro de fé, música, emoção e pertencimento. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E agora, Nathalie, falando sobre esse clima de final do ano, é como se quando você vira o calendário ali do dia 1º, começam sempre aquelas expectativas, planos. Não, esse ano vai ser o ano que eu vou colocar aquele em prática, Nathalie, aquele projeto Capitão América, viu? A galera começa a fazer vários pensamentos, é uma mistura de promessas, sentimentos, é como se fosse virando o ano ali, começam as expectativas, né, Nath? Kennedy, você tem também já meta, Nath? Eu escrevo ali todas as minhas metas no caderninho e olha, isso dá certo mesmo. Mas muita gente, muitos estudiosos avaliam isso aí como um fenômeno conhecido como a síndrome da mágica do ano novo. Não é um termo médico, mas é uma expressão popular para explicar que muita gente sente quando um ciclo se encerra e começa outro. Eu tenho esse sentimento dentro de mim, não vou mentir. Cara, eu também faço como você, eu sempre anoto ali os meus objetivos, os planos para o ano que vem, e aí vou ali fazendo check para saber se tá tudo
certo. E no final do ano, Nathalie, também, é até uma curiosidade aqui trazer pra gente. No final do ano eu faço naquela lista pra saber aquilo que eu consegui, aquilo que eu não consegui. E aí é como se fosse uma estimulação, né, Nathalie? Só que a ideia de que o ano novo, ele pode ser um recomeço, Nathalie, a gente tem que também saber detalhes a respeito sobre como é que funciona esse evento, né, Nath? Exatamente, mas será que a virada realmente é uma virada de página? Ou é uma virada sozinha? Tem mesmo todo esse poder quando vira o ano? Ou essa expectativa diz muito mais sobre a nossa emoção do que a realidade? Para entender melhor esse sentimento, a nossa repórter, que inclusive é psicóloga, Odineia Araújo, falou, né? Ela vai explicar pra gente um pouco mais como é que essa virada no calendário é mesmo o suficiente pra gente mudar de vida? A resposta é não. A mudança do ano não tem poder mágico, mas a expectativa criada em torno disso pode pesar e muito, viu, na saúde emocional. A chamada síndrome mágica do ano novo, como vocês disseram, não é um termo clínico, mas define bem o que muita gente sente quando dezembro acaba e janeiro começa. É aquela ideia de que, com a virada do relógio, tudo vai melhorar automaticamente. A vida financeira, os relacionamentos, a saúde, o trabalho e até a felicidade. O problema é que essa cobrança por recomeços perfeitos gera ansiedade, frustração e uma sensação de fracasso antecipado. Esse período costuma provocar reflexões intensas, comparações com outras pessoas e promessas difíceis de serem cumpridas. Se o ano termina sem todas as metas cumpridas, vem o sentimento de culpa, segundo a psicóloga Patrícia Marques. Na mente de cada um passa um filme de sua própria vida e todos se questionam: o que eu fiz de bom? O que eu realizei? O que eu construí este ano todo? Pensamentos angustiantes, conflitantes, sempre ansiosos, com muita reflexão e, na maior parte, frustrantes, por não ter conseguido realizar nada do idealizado. E aí, se o ano novo começa e nada muda de imediato, surge a decepção. Dietas radicais, metas inalcançáveis e decisões impulsivas acabam aumentando o estresse emocional. O caminho mais saudável é entender que mudanças reais não acontecem de um dia para o outro. De acordo com a também psicóloga Damiana Carvalho, as mudanças são construídas aos poucos, com metas possíveis, respeito aos próprios limites e menos cobrança. A pessoa ela é capaz de revisar a própria história sem negá-la, reconhecendo seus limites, suas frustrações, padrões de comportamentos, em vez de simplesmente prometer abandoná-los, o que, psicologicamente falando, implica uma certa autorresponsabilidade. Também é necessário ter metas realistas, requer uma certa repetição, consistência, pequenas reorganizações e inclui também lidar com o desconforto do processo, aceitar as recaídas, mas, sobretudo, manter o compromisso, mesmo quando o entusiasmo inicial desaparecer. Em resumo, a virada do ano pode sim ser um símbolo de recomeço, mas sem mágica, com mais realidade, cuidado emocional e gentileza consigo mesmo. Então, um bom recomeço para todos. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Kenedson Paes, e agora a gente vai direto trazer um dos destaques do 18horas.com.br. Isso porque a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas informou que nesta quarta-feira realizou aí, né, a apreensão depois de ter recebido denúncias e desenvolvimento do trabalho de inteligência aqui em Manaus, a prisão em flagrante de um brasileiro por suspeita de lavagem
lavagem de dinheiro, inclusive com indícios de possível desvio de recursos públicos federais, Kennedson Paes. Essa ação ocorreu dentro, né? Ele já era investigado. Essa ação aconteceu no momento em que ele deixava uma agência bancária transportando uma quantia aproximada de R$800 mil, Kennedson. Mais uma vez a gente falando sobre quantidades vultuosas de dinheiro, Nathalie, sendo apreendidas. Já foram apreendidas em Brasília, como a gente noticiou no início do jornal. Teve aquela outra quantidade de dinheiro também apreendida em mala, 2,9 milhões na saída de uma agência bancária em um shopping na Zona Leste de Manaus. E agora mais R$800 mil, gente, foram apreendidos durante essa operação da FICO, que é uma força especializada de combate ao crime organizado. Essa operação, ela teve a participação da Rondas Ostensivas Cândido Mariano e o nome do suspeito, ele não foi identificado. Se você quiser conferir mais detalhes a respeito sobre essa matéria, é apenas você acessar o 18horas.com.br. E agora Manaus, 18h35. 18 horas. Vamos voltar agora, Nathalie, para as nossas mensagens de final de ano, porque o 18 horas foi às ruas de Manaus para exatamente saber o que as pessoas elas estão desejando para esse próximo ano que já está logo ali. Vamos ouvir. Meu nome é Lilian Lobato, sou dona de casa. O que você espera para o ano de 2026? Melhoras no atendimento, como eu falei, né? Nos hospitais, clínicas, policiamento também. É isso que mais a gente deseja, que a gente vê todo momento as pessoas falando, principalmente na polícia. É o que eu mais desejo por 2026. Sou William Morinho. O que você espera para o ano de 2026? Rapaz, eu espero felicidade, né? Sucesso para todos, né? Que o trabalho, nós temos trabalho, quem quer trabalhar, consegue. Quem não quer, não vai trabalhar. Mas vamos aproveitar o momento aí das eleições, que é um ano que vai gerar dinheiro, vai girar Manaus todo, o Brasil todo. E vamos aproveitar, né, gente? Vamos aproveitar que 2026 vai ser melhor, tá? E vamos votar certo para evitar esses problemas que nós tivemos na Covid. E vamos se cuidar aí, gente. 18 horas. E a contagem regressiva para a chegada de 2026 em Manaus começou de um jeito diferente, com fé, música e muita emoção, Kennedson Paes. Não, eu tô me embananando toda por aqui. Pois é, Nath, olha só, Nath, porque é o seguinte, é uma corrida contra o tempo, a gente já tá no final do ano, e aí o que acontece, Nath? Mega da virada, com certeza movimentou as loterias nesta quarta-feira e alimentou o sonho de quem quer começar 2026 sendo milionário, Nathalie. Bilionário, né, gente? Eu quero ser bilionário, Nathalie. O prêmio, ele pode chegar a R$1 bilhão e é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. 18h37. Vamos saber como é que está o trânsito nas ruas em Manaus agora com ele, André Meirelles. Daqui a pouco a gente volta. Aqui tá ouvindo, a Ponta Negra, né? Daqui a pouco a gente volta a falar com o André Meirelles e vamos seguir aqui no nosso programa 18 horas, porque agora a gente vai saber a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Último dia do nosso ano de 2025, quarta-feira de tempo indeciso, sol tímido, nuvens carregadas e chuvas leves em alguns pontos da cidade. Mas a previsão para a noite de hoje indica céu na maior parte do tempo limpo, ventos leves e baixa probabilidade de chuva para todo mundo festejar um ótimo Réveillon. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 1º de janeiro de 2026, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, o primeiro dia do ano começa com um clássico amazônico. Altas temperaturas, sol entre nuvens, que vão ganhando espaço e trazem uma probabilidade de 30% de pancadas de chuvas leves ao longo do dia. À noite, o céu fica limpo, tempo estável e baixa, quase nula chance de chuva. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 23 e máxima de 32 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 65% a 100%. E Nathalie, Kennedson e ouvintes, com essa noite tranquila que Manaus promete, quero desejar um 2026 suave, renovador e trazendo exatamente aquilo que a gente precisa: paz, saúde, prosperidade e muitos momentos de alegria. Um ótimo Réveillon a todos. Obrigado, Vanessa Lima. E olha só, gente, falando agora sobre cota do Rio Negro. O Rio Negro, ele encheu mais 3 centímetros e está hoje na cota de 22
metros e 1 centímetro, de acordo com o Porto de Manaus. 18 horas. 18 horas e 39 minutinhos. E Kennedson Paes, eu te confesso que eu tô ansiosa, porque é hoje o grande dia em que um brasileiro pode se tornar bilionário, né? Isso porque a Mega da Virada 2025 promete pagar realmente um prêmio histórico. Eu tô falando de mais de R$1 bilhão. O maior prêmio já registrado nas loterias do Brasil. E olha só, para quem quer ainda participar, gente, quem quer ser bilionário, ainda pode fazer essas apostas, só que é só até agora, gente, às 7 horas da noite, no horário de Manaus. E esse prêmio, ele não acumula. Se ninguém acertar as 6 dezenas, o valor, ele é dividido entre os ganhadores das faixas seguintes, Nathalie. Com esse valor na conta, Kennedson Paes, eu fecho os olhos aqui, a minha imaginação vai longe, flui bastante. Dá pra comprar muita coisa. Não vou dizer tudo, mas dá pra comprar muita coisa. Aviões, ilhas particulares, até dezenas de apartamentos luxuosos em grandes capitais. Neymar, me aguarde. Pois é, eu também tô nessa vibe, sabia? Queria muito viajar o mundo com toda essa grana. E para ajudar a dimensionar o tamanho desse prêmio, gente, quem preparou um levantamento muito curioso sobre o que dá para fazer com R$1 bilhão é a repórter Vanessa Lima. Fala pra gente quanto que dá pra gente comprar, hein, Nathalie? O que dá pra fazer, Vanessa? Se esse prêmio sair, o que dá pra comprar com tanto dinheiro? Quem levar o prêmio de R$1 bilhão da Mega da Virada pode comprar coisas que a gente nem imagina. O ganhador, por exemplo, pode comprar 10 aviões iguais ao do Gustavo Lima, que são avaliados em mais de 100 milhões. Dá também para comprar 20 ilhas inteiras em Niquelândia, no Lago da Serra da Mesa, interior de Goiás. Uma delas custa aproximadamente 50 milhões e tem 92 hectares com vista cinematográfica. O ganhador poderia transformar essa ilha em um resort e ficar brincando de bilionário por muitos anos. O economista Altamir Cordeiro tem uma dica valiosa para quem ganhar essa bolada. O mais importante é que você saiba investir esses recursos. Não é sair adoidado, gastando e achar que o mundo nunca vai acabar. E as coisas, que o dinheiro também não acaba. Tenha consciência de que investindo, aplicando bem esse dinheiro, você poderá ter, não só para você, para seus familiares também, uma renda vitalícia. E enquanto a gente sonha, o relógio vai correndo. O sorteio acontece hoje, dia 31 de dezembro, às 10 da noite. E enquanto vocês estão me escutando aqui, ainda dá tempo de apostar. As apostas vão até às 7 da noite do horário de Manaus. E a aposta simples custa R$6. E dá pra fazer bolão também. Ah, e detalhe, esse é o maior prêmio da história da Mega da Virada. 57% maior que o do ano passado. Ou seja, a chance de começar 2026 com a vida virada do avesso, mas daquele bom sentido, nunca foi tão real. E agora, voltando aos sonhos milionários. O ganhador pode também comprar 100 apartamentos iguais ao da cantora Maraísa, em Goiânia. O prédio é o mais alto da cidade, com mais de 180 metros e 52 andares. Cada unidade custa 10 milhões e tem automação no apartamento inteiro, piscina aquecida, banheira que enche sozinha, um lugar bem aconchegante para chamar de meu cantinho, não é mesmo? E no fim das contas, a Mega da Virada é isso, né, gente? Um grande convite para sonhar. Todo ano, milhões de brasileiros param por alguns segundos, respiram fundo e imaginam como seria a vida com um prêmio que muda tudo. E este ano, com R$1 bilhão em jogo, o sonho ficou ainda mais ousado, né, gente? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Com certeza, com R$1 bilhão dá pra fazer muita coisa, hein, minha amiga? A minha imaginação vai longe, Kennedson Paes. Ela flui bastante, mas 18 horas e 43 minutinhos. Vamos seguir, porque a gente ainda não ficou bilionário. A gente tá esperando aí esse ano novo. Inclusive, Kennedson Paes, nesse período do ano, a gente precisa redobrar alguns cuidados e o Corpo de Bombeiros já está intensificando as suas ações de prevenção em áreas de grande concentração de pessoas. Eu tô falando aí da Ponta
Ponta Negra, Alameda Alphaville e Orla do Amarelinho, que são locais onde vão receber grandes shows na noite desta virada para 2026. Ao todo, 280 militares atuam na Operação Réveillon com o objetivo de garantir segurança e uma resposta rápida em caso de qualquer ocorrência durante as comemorações. E quem está acompanhando esse trabalho, a gente fala ao vivo. Agora a gente volta a chamar o repórter André Meirelles, que está lá no Complexo Turístico da Ponta Negra. André, qual a principal orientação que vem sendo repassada pelos bombeiros? Mais uma vez, boa noite, meu amigo. Muito boa noite para vocês aí no estúdio, para os nossos ouvintes ligados aqui na 100.7. A orientação é clara, em qualquer ocorrência tem que ligar aí imediatamente para o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Porque, por exemplo, aqui em Manaus, 45 viaturas vão ser utilizadas na operação entre unidades de resgate, autobomba-tanque, autotanque florestal, quadriciclos, motos aquáticas e uma lancha para garantir aí resposta rápida em casos de ocorrências. A gente vai acompanhar agora a fala do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Orleilson Muniz, que destacou que os militares atuam em diversas especialidades também, como atendimento pré-hospitalar, salvamento em altura e mergulho. Inclusive, agora a gente está aqui na Orla da Ponta Negra, aqui, né, nas preparações acompanhando, né, a movimentação, na verdade, do Réveillon 2026, que já começou desde as 5 da tarde e tem, inclusive, aqui a viatura do Corpo de Bombeiros. Então a gente vai acompanhar a fala do comandante-geral Orleilson Muniz. O Corpo de Bombeiros, nesse final de ano, estará com efetivo reforçado, tanto na capital quanto no interior. São mais de 250 bombeiros, entre especialistas em atendimento pré-hospitalar, salvamento em altura, mergulho, além das viaturas de combate a incêndio e as viaturas de salvamento. Estaremos em todos os locais de Réveillon, na Ponta Negra, no Alphaville, na Zona Leste, no Educandos, além de estarmos também presentes apoiando as prefeituras no interior do estado. São diversos municípios aí que terão festas relacionadas ao Réveillon e o Corpo de Bombeiros certamente estará apoiando a população, pronto para atender qualquer ocorrência, qualquer situação que possa colocar as pessoas em perigo. Além disso, nós estaremos também de prontidão nos nossos quartéis na cidade de Manaus. São diversas bases em todas as zonas da cidade para, caso precise, a população poder contar com o Corpo de Bombeiros. 18 horas. Então tá aí as orientações do comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Orleilson Muniz, né? Qualquer ocorrência já sabe que pode contatar aí o Corpo de Bombeiros. E para você que vai acompanhar, pode ser no Amarelinho, na zona norte da capital amazonense, no Parque Amazonino Mendes, ou até mesmo aqui na Ponta Negra, o Réveillon 2026, vai ter também esse suporte do Corpo de Bombeiros, além também do policiamento aqui da Guarda Municipal, da Romu, dos policiais militares que estão nesse momento aqui pela Ponta Negra, que a programação, na verdade, Kennedson, Nathalie, já começou desde as 5 horas da tarde. Então, se você tá em casa e já quer aí curtir, não quer esperar da meia-noite, 10 horas, pode correr aqui também pra Ponta Negra. A atração que nesse momento tá tocando é d'Água Negra. Daqui a pouco, 7h20, tem Cauchê Eletrizado, ainda tem Kelton Piloto, Joyce Cândido, 10h20 tem John Veiga, aí 11h30 tem a atração nacional Bruno e Marrone, aí segue pra 1h20 da madrugada com Israel Paulinho e Patrick Araújo, e 2h20 da madrugada tem aquela sofrência ali com a Clecinha, e encerra aí às 4 da manhã com o Wendel Pinheiro, que deve aí seguir até de manhãzinha, hein? Então, para você que gosta de amanhecer, a Ponta Negra também é um desses pontos para você aproveitar aí o Réveillon 2026. André Meirelles, você consegue me ouvir, né? São esperadas mais de 350 mil pessoas nos 3 pontos. Isso porque não tem festa só centralizada esse ano na Ponta Negra, não. Tem festa na Educandos, tem festa na Alameda Alphaville e mais de 10 horas de shows nos 3 pontos. Fala mais para os nossos ouvintes. É isso mesmo. Nessa edição, a programação da virada do ano, que acontece aí simultaneamente, como você falou, nesses 3 pontos aqui da cidade, né? No complexo turístico aqui da Ponta Negra, na Zona Oeste, no Parque Amazonino Mendes, na Alameda Alphaville, entre as zonas Norte e Leste, e também no bairro Educandos, no Amarelinho, na Zona Sul. Ela vai reunir aí essas atrações nacionais, como Bruno e Marrone, Clecinha, além também de diversos artistas regionais. Os artistas locais também vão estar presentes nessa programação. Então são mais aí, como você falou, de 350 mil pessoas que
são esperadas para se reunirem nesses 3 pontos aqui da capital amazonense, como a gente falou aí, com toda uma programação completa e também com auxílio aí do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, da Polícia Militar, do IMU, que está orientando também quem passa aqui pela Avenida do Turismo e também pela Coronel Teixeira. Só lembrando que para estacionar por aqui não pode, né, por aqui pelo canto, mas tem as orientações do IMU bem ali naquela rotatória do começo aqui do complexo, que vai ali, né, que liga aqui a Coronel Teixeira com a Avenida do Turismo. Os agentes de trânsito estão lá para fazer a orientação para onde devem ir então os motoristas que vão vir dirigindo com um carro de passeio, né, para poder eles terem esse acesso para estacionar. E aí, no caso dos motoristas de aplicativos, vão ter o acesso aqui pelo complexo para deixar quem for vir curtir aqui na praia da Ponta Negra. Isso também acontece nos outros pontos, né, tanto no Parque Amazonino Mendes quanto também no bairro Educandos. E a gente continua por aqui acompanhando toda a programação. Volto com vocês. Muito boa noite, André Meirelles. Muito obrigado pela sua participação aqui no 18 horas. E, gente, ainda dá para você ir para lá, viu? O trânsito ainda tá fluindo. Pelas imagens que o André Meirelles mostrou pra gente no YouTube, dá pra gente ver que o trânsito ainda tá tranquilo, dá pra chegar de boa por lá, mas se demorar muito vai enfrentar filas para estacionar. Lembrando, Kennedy Paes, que na noite desta virada, né, do dia 31 pro dia 1º, a gente vai ter transporte público a noite toda em todos os pontos, nos 3 pontos de festas aqui da nossa capital. Eu tô falando dos principais eventos, né? Ponta Negra, Alameda, Alphaville e Educandos ali na região do Amarelinho. Ônibus a noite toda, atrações nacionais, então não falta oportunidade para quem quer aproveitar, receber 2026 com muita festa, Kennedy. E para aproveitar que a gente está falando sobre o final do ano, vamos ouvir mais uma vez as mensagens dos manauaras, gente, que mandaram ali o que eles querem, o que eles desejam para o ano de 2026. Vamos ouvir. Robson, né? Robson, profissão é industriário. O que o senhor espera para o ano de 2026? Que melhore, né? Que melhore, que esse ano 2025 foi difícil. E o ano 2026 que seja melhor que o 2025. Nadilson Tenório, aposentado. Professor, ex-professor. O que o senhor espera para o ano de 2026? Não vai mudar nada. De negócio de governo é nada, saúde tem que trazer para a saúde. O governo não vai mudar quase nada. Para a sua vida, qual a expectativa? A expectativa é melhorar mais, né? E correr atrás. Qual o time que o senhor torce? Palmeiras. Tem que só ver Palmeiras em 2026. O Palmeiras vai melhorar muito. Será que vem Mundial dessa vez? Vem muito, agora vem tudo, devagar. Nem afobação não. Tô falando. Muito obrigado. Tá bom? 18 horas. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou novamente em negativo, em 1,47%, cotado aos R$ 5,48. O euro também fechou em queda de menos de 1,64% aos R$ 6,44. O Bitcoin fechou o dia positivo com 0,46% aos R$ 489.353. O Bovespa fechou essa quarta-feira positivo com 0,4% aos 161.125 pontos. 2026 ainda nem chegou, mas muitas famílias de Manaus já estão preocupadas com o ano letivo e com certeza, principalmente, Nathalie, com os custos do material escolar, né? Kennedson, olha, eu te confesso que eu já comecei essa saga em novembro, já garanti alguns itens escolares ali da minha pequena. Inclusive, foi divulgada uma pesquisa do Instituto Fecomércio mostrando realmente que os papais e mamães já estão preocupados e pelo menos 41% dos lares amazonenses devem gastar de 600 a 700 reais por família ali para compra, ali para as despesas do material escolar, e a gente sabe que esse gasto pesa no orçamento. Com certeza. E para entender o impacto sobre na finança das famílias, né, Nathalie, para saber como é que essas famílias podem se organizar, a gente chama agora o Rodrigo Soares, ele que traz pra gente detalhes sobre as principais dicas para economizar e também onde comprar o material escolar. Dá para saber, Nathalie, onde conseguir economizar? Dá para economizar nessa fase? É um pouquinho difícil, tem que pechinchar, pesquisar bastante, mas o importante mesmo, né, Rodrigo, é comprar material escolar sem comprometer o aprendizado. Conta pra gente. A volta às aulas de 2026 já acende um alerta no orçamento das famílias de Manaus. Pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas mostra que 65% dos lares pretendem gastar acima de R$ 600 com material escolar.
O levantamento feito no início de dezembro, com mais de 1.000 consumidores na capital, aponta que 41% devem gastar entre R$ 601 e R$ 700. Outros 24% já prevêem despesas acima de R$ 700. O valor elevado está ligado ao perfil das famílias manauaras. A maioria tem 2 ou mais filhos, o que faz a conta subir na hora de comprar a lista escolar. Mesmo entre quem tem filhos na rede pública, material e uniforme continuam pesando no bolso. Na rede privada, além do material, as despesas com mensalidade aumentam ainda mais o custo. Janeiro deve concentrar a maior parte das compras, com 65% das famílias deixando para adquirir o material nesse período. Por isso, o mais importante é pesquisar, como explica a economista Denise Cassama. Hoje em dia, realmente, você tem mais opções para comprar o seu material escolar. Com o advento da internet, você pode encomendar e receber tudo em casa, não precisa daquele corre nas lojas lotadas. Então, é importante, né? É evidente que se a gente consegue comprar tudo no mesmo lugar mais barato, melhor ainda, mas às vezes é muito difícil, né? Então você vai achar lugares que caderno é mais barato, outros que os livros escolares estão mais em conta, né? Livros é uma outra história também, que você não vai achar fácil em tudo quanto é canto, mas geralmente quem está comprando pela internet tem encontrado um pouco mais de facilidade. A gente já sabe que na internet muitas vezes as facilidades são maiores, mas ainda assim alguns cuidados precisam ser tomados, como explica a economista. Importante que desde já as famílias pesquisem bem o preço, principalmente com a facilidade que a internet nos impõe, e se planeje bem para fazer esse gasto, né? Se valer a pena, compre à vista. Se tanto faz comprar à vista como parcelado, parcele desde que a parcela caiba dentro de cada orçamento familiar, né? Importante é não se endividar a ponto de chegar a uma inadimplência. Então, muito cuidado quando for parcelar para que a parcela caiba no orçamento, lembrando que a parcela do cartão de crédito geralmente não tem só material escolar, né? Tem outras coisas de gastos do lar. A recomendação é pesquisar preços, se organizar e evitar aperto no orçamento na volta às aulas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 56 minutinhos e a final da Supercopa Rei entre Flamengo e Corinthians prevista para acontecer aqui em Manaus no mês de janeiro virou alvo de golpistas. Kenedson Paes, tem muita gente aplicando o golpe aí na praça, mas tudo isso não passa de fake news. Inclusive a Odineia fez uma matéria pra gente separando registros dessa fake news. Já teve sim, e muitos, viu? E isso porque a fake news parece tão real que as pessoas já estão comprando ingressos falsos para o jogo que ainda não tem local definido. Um dos que caiu no golpe foi o influenciador digital Jardel Progênio, aqui de Manaus. Ele fez uma publicação para alertar os torcedores. Não, isso aqui é molecagem, sacanagem. Colocaram uma publicação dizendo que o jogo do Flamengo e Corinthians seria na minha cidade natal, aqui em Manaus. Comprei o ingresso. E o pior de tudo é que esses golpistas esquematizaram tudo para chegar no dia de hoje dar esse belíssimo golpe. Porque estão um tempão postando essas coisas de Supercopa. Aí hoje deram data e postaram lá no Instagram, né? Compre o seu ingresso. O Leso foi lá e comprou. Cheguei na página oficial pra comprar o ingresso, né? R$300, ainda ganhei desconto, 250. Porque eu não podia comprar meia, né? Porque meia só é pra estudante, eu não sou estudante, eu só é burro, porque era golpe. Então atenção, torcedor, se você viu nas redes sociais anúncios dizendo que a final da Supercopa Rei entre Flamengo e Corinthians vai acontecer na Arena da Amazônia aqui em Manaus, cuidado, é fake news, é golpe. O alerta é do presidente
presidente da Federação Amazonense de Futebol, Ednailson Rosenha. Segundo ele, ainda não existe nenhuma confirmação oficial sobre o local da partida. Inclusive tem um perfil com link de compra de ingressos. Isso é fake. Qualquer informação sobre esse jogo só valerá se for pela CBF ou pela Federação Amazonense de Futebol. Existem tratativas extremamente avançadas para que seja em Manaus, mas até o momento tudo é especulação e tem gente querendo se aproveitar desse momento. Cuidado, não compre ingressos por links, por Instagrams que não são FAF ou CBF. Nós vamos anunciar se o jogo será em Manaus ou não. Por enquanto isso é fake, tá bom? Vamos ter cuidado. Além de Manaus, estão na disputa pelo jogo Salvador e Brasília. Então, reforçando, não compre ingressos para o jogo de Flamengo e Corinthians aqui em Manaus. Tudo é mentira. Quem comprar vai perder dinheiro. Não clique em links suspeitos e só confie em informações divulgadas pelos canais oficiais da FAF, da CBF ou mesmo dos clubes. Futebol é paixão, né? Mas informação falsa é jogo sujo, hein? Volto com vocês. Muito obrigado, Odinei Araújo. Olha só, gente, pra gente atualizar essa situação, o Flamengo e o Corinthians, eles vão disputar a Supercopa do Brasil de 2026 só no dia 1º de fevereiro, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O local e a data da partida entre os atuais campeões do Brasileirão e também da Copa do Brasil, eles foram divulgados pela CBF na tarde desta quarta-feira, dia 31. Além de Brasília, estavam na disputa pelo jogo Manaus e também Bahia. 18 horas. 19 horas em ponto, vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Amanhã o Brasil inicia mais um ano e vai ser um ano eleitoral. Os brasileiros vão às urnas para eleger o presidente da República, senadores e deputados federais e estaduais. Em meio a esse processo, é fundamental reforçar a democracia como forma de organização da vida nacional. O Brasil tem, mais uma vez, a chance de resgatar o verdadeiro sentido da política moderna. Uma política que não tem nada a ver com lideranças que se vendem como salvadores da pátria e prometem soluções mágicas. O populismo autoritário se alimenta das frustrações reais do povo para vender ilusões, mas não entrega respostas duradouras. Qualificar a política é reconstruir confiança, é defender lideranças que digam a verdade ao eleitorado, lideranças que apresentem projetos concretos de melhoria, que enfrentam problemas reais com racionalidade econômica e compromisso democrático, com criatividade para reinventar e aprimorar políticas públicas, com mais capacidade técnica, mais transparência e mais responsabilidade no trato com o dinheiro público. E, acima de tudo, com disposição para reencontrar a política como instrumento de construção coletiva, para que possamos avançar como sociedade menos desigual e mais justa. Então, que tenhamos um feliz ano novo. 18 horas. 19 horas e 2 minutinhos, a gente fica por aqui com gratidão no coração e agradecemos a companhia de todos vocês no último 18 horas de 2025 e a gente te espera em 2026. Um feliz ano novo. Feliz ano novo, Nathalie Moraes. Feliz ano novo pra você que acompanhou 18 horas de hoje. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Até ano que vem. Tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.